Fala pessoal, beleza? Mauro aqui. Vou estar trazendo mais um vídeo hoje para vocês aí, já falando sobre segurança, né? Sobre cibersegurança. Então, a ideia hoje eu vou trazer um videozinho aqui falando um pouco sobre SSH. Vou dar algumas dicas aí de configuração para o nosso SSH ficar um pouco mais seguro, né? Então, o que seria o nosso serviço SSH, né? Deixa eu só trocar a tela aqui para nossa apresentação. Fiz uma apresentaçãozinha rápida aqui só para explicar um pouquinho, né? Então, o SSH é um protocolo que é utilizado para fazer uma comunicação segura entre hosts ali, né? Então, por exemplo, o meu cliente vai se conectar num servidor através de um canal seguro utilizando o protocolo na porta 22. Essa é a porta padrão, né? Por padrão, o SSH utiliza essa porta 22. Então, a aplicação mais comum de SSH, né, que a gente vem por padrão aí em maioria das distribuições, né, é a OpenSSH, né? Então, eu tenho que ter um servidor, que é o que vai estar recebendo a conexão, e um cliente, né? Então, por padrão, assim, ele já vem configurado na maioria das distribuições. E isso até é uma dica, né? Que se a gente não está utilizando ou não pensa em utilizar esse serviço, então eu não vou deixar esse serviço ativo, esse serviço configurado. Por exemplo, eu tenho lá, tô com um servidor de HCP configurado. Então eu não vou precisar, eu sei que eu não vou precisar acessar essa máquina remotamente, né? Então eu posso desabilitar esse serviço. Isso entra naquela regra que a gente tem, que seria o menor privilégio, né? Que a gente chama, né? Então eu vou fazer uma instalação mais enxuta, e isso já é uma dica boa de configuração, principalmente para o administrador de sistemas aí que está configurando algum serviço, que seria eu fazer uma instalação mais enxuta, né? Fazer, por exemplo, para servidores, a gente utiliza muito Debian. Então, vou pegar uma distribuição Debian, vou instalar ela zerado com o mínimo possível ali, sem modo gráfico, só no modo texto, com o mínimo de serviços possíveis, mínimo de aplicações possíveis, e a partir daí eu vou instalando, configurando conforme a demanda, né? Conforme a necessidade. Então, SSH, né? Como eu falei, a maioria das distribuições ele vem, né? Eu vou aqui para a gente fazer uma demonstraçãozinha aqui, só mostrar. Eu fiz subi no VirtualBox aí, aproveitando dando a dica aí que o VirtualBox para estudo, né, para a gente trabalhar, simular, é bacana, ele é bem simples, bem fácil de utilizar. Então aqui eu vou estar com um Debian Texto, que vai ser o nosso servidor, que vai estar recebendo essas conexões SSH. E eu deixei duas máquinas aqui para a gente simular um acesso, e depois eu vou fazer uma configuração de chaves e desabilitar a conexão por senha, né, que é uma configuração importante da gente fazer, né, quando a gente utiliza esse serviço SSH, e vou testar com outro cliente para ver que só o que trocou a chave ele vai funcionar. Então eu deixei dois Kali, vocês vão ver que eles estão bem parecidos aqui, clonei a mesma máquina, né? Só mudei aqui o nome aqui para mim não me perder. Mas é bem tranquilo. Então, só voltar aqui para nossa telinha da apresentação. O SSH, então, como eu comentei, né, é uma conexão segura que a gente faz lá, por exemplo, com um servidor. A gente utiliza muito isso na administração de sistemas, porque, por exemplo, um CPD. Eu tenho serviços hospedados lá no servidor físico, lá eu tenho máquinas rodando lá dentro com serviços, e não tem como eu estar indo toda hora lá, porque é um ambiente controlado, com acesso restrito, e não tem como estar indo lá efetuar configurações. Então, a gente deixa uma máquina de gerência e, através dela, a gente executa, né, as configurações que forem necessárias. Para fazer essa conexão SSH, né, sintaxe padrão do nosso comando, né, então é o SSH que vai chamar a aplicação, usuário, e aqui é um usuário válido da máquina que eu estou me conectando. Então no caso do meu Debian, aqui que vai ser o servidor SSH, eu deixei usuário padrão Debian, senha Debian, para ficar mais fácil aqui, mais didático, arroba e o hostname lá da máquina, o endereço de IP aqui, mais fácil a gente jogar o endereço de IP para se conectar nela. Deixa eu uma explicaçãozinha aqui, mas é mais a título aí de curiosidade. Então, é uma simulaçãozinha que a gente vai estar fazendo, que é se conectar com o Kali, que vai ser o nosso cliente, lá no Debian, que vai ser o nosso servidor, e vai estar com o SSH configurado, né? Como eu falei, por padrão ele vem instalado, né? Se a gente não mudar lá na instalação, na hora que a gente vai fazer a instalação do sistema. Então eu não vou instalar aqui, eu vou estar... já vai estar conectado, vamos partir desse princípio, né? Para verificar se eu tenho o meu SSH instalado, eu posso dar esse comando aqui, ó, systemctl status ssh. Então eu vou ir lá no meu Debianzinho ele é um modo gráfico bem simplesinho aqui, só para a gente testar. Eu até já tinha deixado o comando aqui, só para a gente, deixa eu limpar a tela aqui. Vou executar de novo o comando, systemctl status ssh. Então ele retorna para a gente aqui que o serviço está ativo. Caso o serviço estivesse inativo, vamos fazer um testezinho aqui. Vou dar um stop no nosso serviço. Opa, tem que estar como sudo aqui, pessoal, senão eu não consigo executar, né? Permissão de admin. Então, parei o nosso serviço, vou dar um status novamente. Agora está inativo. Para levantar o serviço,
eu vou repetir o comando ali, só que em vez de stop eu vou dar um start. Start, vamos verificar de novo o status, está ativo, beleza? Vamos confirmar o IP dessa máquina aqui, que a gente vai estar acessando ela, 192.168.192.7. Então agora eu vou lá no meu Kali, meu cliente, e vamos tentar fazer uma conexão SSH nela, só para a gente ver. Testar. Então aqui, 192.168.192.7. Lembrando, SSH para chamar a aplicação, usuário Debian, que é o usuário padrão que eu deixei lá configurado já, arroba IP lá do meu servidor. Loguei, como eu já tinha logado, ele não deu um aviso que ele traz aqui de fingerprints, né, que traz as informações de banner ali. Ele já trouxe aqui para mim uma dica, né, da senha e do login, né, do username e do password, porque essa aqui é uma ponto-alvo, uma VM que eu baixei agora na internet para a gente fazer uns testes. E já caiu direto pedindo a senha, né? Então a senha já está até a dica ali, né? Se a gente for fazer uma configuração de servidor, a gente não vai deixar assim, né? O nosso sistema, a gente vai fazer tratamento nessa questão dos banners que retorna, né? Quando a gente se conecta para dificultar um pouco mais a vida aí dos atacantes aí, do pessoal do Red. Então, sem a Debian, eu caí dentro da máquina. Vou dar um IP aqui só para a gente confirmar. Ó, estamos naquele IP, estamos naquela máquina lá. Agora eu estou conectado via SSH lá naquela minha máquina que está simulando o meu servidor Debian lá. Beleza, pessoal? Então, agora aqui dentro da máquina, né, a gente vai tratar um pouquinho sobre os arquivos de configuração. Então, lembrando que eu tenho... deixa eu só comentar algo que eu esqueci aqui antes, pessoal. Deixa eu voltar para a telinha aqui. Se o meu serviço não está instalado, eu deixei aqui a dica da instalação. É bem simples, o OpenSSH, né? Eu dou um apt update primeiro ali, né? E na sequência instalo o OpenSSH Server, se vai ser a máquina que vai estar recebendo, aceitando conexões, ou um OpenSSH Client, que se é a máquina que vai estar se conectando lá. Por padrão, ele vem instalado os dois, geralmente. Mas, por exemplo, eu sou um administrador de sistemas. Eu não quero que ninguém se conecte na minha máquina. Eu vou deixar o server instalado? Não. Eu vou lá e vou dar um remove no server, por exemplo. Então, se eu quero deixar o client instalado somente, eu posso desinstalar os dois, instalar só o client. Ou se não tem nenhum instalado, eu escolho ali qual que eu quero instalar. No caso aqui está o client instalado no Kali, né? E lá no nosso Debian eu tenho o server instalado. Beleza, pessoal? Aí aqui vamos entrar já nos arquivos de configuração, que é o importante aqui para a gente. Então, como eu falei, a gente tem o client e o server. No server é o arquivo de configuração sshd config. O ssh config é o arquivo de configuração do cliente. Então, nós vamos focar aqui no client. Por que eu deixei esse primeiro comando aqui, pessoal? É uma boa prática que eu queria passar já, né, e frisar. Sempre que a gente vai trabalhar com configuração de algum serviço, alguma aplicação, né, é interessante a gente fazer um backup de segurança, uma cópia de segurança daquele nosso arquivo original. Então, eu dando aquele comando ali, cp, e o caminho do comando do arquivo ali que eu quero salvar, e um caminho de destino com um outro nome, por exemplo, eu botei ali arquivo OpenSSH Server, eu botei config underline original, eu estou fazendo uma cópia de segurança. Por que isso? Porque às vezes a gente faz alguma configuração, ou é um arquivo muito grande, ou a gente está testando alguma configuração, e quando vai lá, reinicia o serviço e pum, não funciona, não levanta o serviço, ou crasha o serviço. Eu tenho como restaurar, né, substituir, né, apagar aquele arquivo ali que eu estraguei, né, substituir de novo pelo original e beleza, volta ao estado normal. Então, eu posso utilizar isso também para fazer versões. Posso ir versionando ali, salvando versão 1, versão 2, versão 3, enfim, quantas versões forem necessárias do nosso serviço que a gente está configurando. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso Kali que está, né, com a conexão SSH no nosso Debian. E vamos, primeiramente, fazer uma cópia desse arquivo de configuração. Eu já vou entrar lá na... Pessoal, eu vou subir para a root aqui. Vou dar um sudo aqui para a gente subir para permissão de root, para evitar que eu fique errando aqui que para fazer essas edições de arquivos de configuração, né, eu preciso estar com permissão de superusuário ali, de administrador. Então, beleza, eu vou entrar lá na pasta que vai estar o nosso arquivo, os nossos arquivos do SSH. Então, cd, /etc, /ssh, vou dar um ls aqui dentro. Então, vejam que eu tenho dois arquivos, sshconfig e sshd-config. A gente vai focar no nosso sshd-config, que é o nosso arquivo de configuração do server. Lembrando que eu estou dentro da máquina server lá, né? Eu me conectei nela via SSH. Então, eu vou fazer uma cópia de segurança dele, pessoal. sshd config e vou salvar como sshd
config underline original. É o nosso arquivo original. Vou dar um ls aqui. Ó, percebam que eu tenho uma cópia de segurança agora. Eu posso editar tranquilo o arquivo ali, o sshd config. O sistema, né, o serviço, a aplicação vai estar lendo esse arquivo aqui, sshd config. Mas se eu precisar, eu só vou lá e substituo ele de novo pelo que eu salvei de backup ali. Então, beleza, pessoal. Vamos entrar lá dentro do arquivo e vamos dar uma olhada nele. O que a gente pode fazer, né? Visando a nossa segurança aqui do serviço SSH. Como eu falei lá, por padrão ele utiliza a porta 22, então lembrando aqui que eu posso mudar, né? Então se ele vem comentado ali, então quando ele está comentado ele já puxa direto a porta 22. Se eu descomentar e adicionar, por exemplo, uma porta alta como a 22.222, 2222 ali no caso, com isso eu já posso, por exemplo, me livrar de um atacante, um script kid, aí, alguém que está rodando um nmap ali só nas portas top, ali nas portas padrões, vai acabar que ele não vai pegar que a gente tem um SSH rodando numa porta alta. Isso é interessante fazer, mas um usuário e um pentester mais experiente, né, não vai deixar cair numa pegadinha simples dessa, né? Mas a gente pode executar, então vamos fazer essa alteração. Troquei a porta, Ctrl O, salvei esse arquivo, Ctrl X sair. Lembrando que sempre que eu fizer alguma alteração no meu serviço, para essa alteração entrar, né, em vigor, né, digamos assim, ter eficácia, eu preciso reiniciar esse serviço, pelo menos. Ou stopar e startar, ou eu posso reiniciar mesmo o serviço. Então eu posso dar um systemctl, aquele mesmo do status, eu vou dar um restart ssh. Beleza. Então agora eu vou lá naquele outro Kali que eu tenho aqui e vou tentar me conectar nessa máquina. Vamos tentar nos conectar na porta 22 e ver o que vai acontecer, pessoal. Vou trocar de tela aqui, beleza. Já estava preparado o comando aqui. Então eu vou tentar me conectar na porta 22, que é sem passar parâmetro de porta. Ele vai pôr padrão na 22. Ele deu conexão recusada, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou informar a porta que ele está rodando meu serviço, que é a do 2222. Opa, ele aceitou conexão. Está a senha. Cair dentro da máquina. Então, agora eu estou com duas conexões simultâneas lá naquela máquina. Beleza? Eu vou deslogar essa daqui. A gente vai ficar usando ela como teste. E vou utilizar o outro Kali lá para fazer essas alterações. Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar para minha tela aqui. Ok, vamos voltar lá para o nosso arquivo de configuração. Vamos dar mais uma olhada. Ver o que a gente pode fazer aqui visando a segurança. Eu já troquei a porta. É uma medida importante. Dá para ser feito. Bacana, né? Na sequência, esse Listen Address aqui é no caso de eu ter mais de uma placa de rede né, configurada na minha máquina, que é o meu servidor. Por exemplo, e isso é muito comum para servidores, eu ter mais de uma placa, né, mais de uma configuração de uma interface de rede. Então eu vou definir o IP da interface que eu quero que aceite conexões SSH. Então a partir do momento que eu descomento e defino um IP, ele só vai aceitar conexões naquele IP. Então aqui eu posso, a gente só tem uma, né? Então se eu jogar qualquer coisa diferente daquele IP que eu estou recebendo lá, né? Que é o 192.7, eu vou acabar que eu não vou receber conexões, né? Então a ideia aqui seria só no caso de se eu tivesse mais de uma interface de rede, a gente jogaria um IP definido aqui, né? Deixa eu ver aqui, tem um monte de parâmetro aqui, pessoal. Eu vou bater só os mais importantes aqui, alguns, né? Não estou esgotando aqui as configurações, vai ser só algumas dicas, né? Essa parte de autenticação aqui que é interessante, vejam que isso aqui é um tópico nesse comentário. Dentro dessa parte de autenticação, login grace time, seria o tempo que ele espera ali aguardando a senha até eu digitar ela para fazer login, né? Então tá como comentado, não tem um tempo ali, né? E tá por padrão ele vem 2 minutos ali. Eu posso, por exemplo, definir 30 segundos. Para segundos eu passo esse parâmetro direto, né? Sem o M ali, que seria do minutos. Então com isso ele tem 30 segundos para digitar a senha e fazer o login. Se não fizer nisso, nesse tempo, ele vai fechar a conexão, eu vou ter que chamar de novo a conexão SSH. Então é interessante, talvez, dependendo se tem alguma automação do outro lado tentando quebrar essa senha, pode ser que isso ajude. Outro parâmetro interessante da gente ver aqui, né, é o permite root login. Então, por que não é interessante eu deixar aceitando conexões via root? Porque todo usuário de sysadmin ou pentester sabe que no Linux existe um usuário padrão root. Então, por isso que a gente não deixa ele ativo, não deixa ele configurado. Eu crio um usuário para ser o administrador, defino as permissões especiais lá para ele, mas não deixo o root.
Porque, por exemplo, tem um vídeo nosso ali que o colega subiu já sobre o Hydra. Eu posso passar um brute force, né? Tentar um brute force, quebrar uma senha do usuário root. Então, a partir do momento que eu tento logar lá ssh root @ip e retorna pedindo a senha, eu digo, opa, tem o root ativo lá. Então, eu posso utilizar o Hydra, por exemplo, para passar um dicionário de senhas e ficar tentando quebrar essa senha. Então, é algo que é uma boa prática, né? Interessante a gente configurar isso. Como que a gente configura? Descomento, permite root login, eu vou botar um no, ou seja, eu não vou aceitar conexões com o login root, né, com o usuário root. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, ver o que mais tem de interessante aqui pra gente. Esses outros dois parâmetros aqui, máximo de max alpha e tries, seria o máximo de tentativas de autenticação, né? Eu posso descomentar ele, diminuir, botar três tentativas. Isso pode ajudar numa brute force lá para evitar uma brute force. Max Session, né? Seria o máximo de sessões simultâneas. Podemos comentar e diminuir um pouquinho, né? Botar 2 sessões simultâneas. Né? Eu não vou testar aqui, pessoal, porque senão vai ficar meio longo o nosso vídeo. Mas eu vou fazendo aqui, vou só explicando, para evitar que fique muito longo esse vídeo aí. Dentro desse campo de autenticação, existe um parâmetro, né? Como eu expliquei, no manual, a gente consultando o manual ou consultando dicas aí na internet de arquivos de configurações padrão para SSH, existem vários parâmetros que a gente pode colocar aqui, né? Então, por exemplo, um parâmetro interessante é allow users. Quando eu defino allow users, eu estou dizendo quais usuários que eu vou permitir. Ou seja, se o usuário não estiver aqui, eu vou estar negando todos os outros. Então, por exemplo, eu posso allow users Debian, que é o usuário que a gente sabe que tem na máquina. Então, com isso, eu só vou estar aceitando conexões utilizando o usuário Debian, beleza? Bem como eu posso colocar um deny users. A partir do momento que eu boto um deny users, eu vou estar negando. Então, a ideia aqui é usar ou um ou outro. Não vou acabar usando os dois, senão eu vou ficar sobrescrevendo regras aqui. Mas, por exemplo, eu posso negar o Debian. Com isso, deixa eu comentar de cima, eu vou estar aceitando qualquer usuário menos o usuário Debian. Mas para a gente aqui o interessante é a gente deixar o usuário Debian permitido. E eu vou deixar aqui só o parâmetro comentado do deny users. Outro parâmetro interessante aqui, pessoal, Public Key Authentication. Então, desculpa, eu habilitando esse parâmetro, eu vou poder fazer conexões SSH através de uma chave. Então, eu vou gerar lá aqui no meu Kali depois uma chave, vou exportar para o meu servidor SSH, para o meu Debian lá, e através disso eu vou poder me conectar sem utilizar uma senha, só através dessa chave que eu já salvei lá, né, nas chaves conhecidas do meu servidor. Então, para isso funcionar, eu tenho que deixar ativo esse Public Key Authentication, né? Continuar mais para baixo aqui, vamos ver o que tem de mais importante, pessoal. Só um pouquinho. Aqui, esse parâmetro aqui que é interessante. Password Authentication. A partir do momento que eu autorizo o Public Key Authentication e eu nego a autenticação por senha, que é o Password Authentication, eu só vou estar aceitando conexões, né, através de quem já trocou chave comigo, né? Mas isso aqui a gente vai fazer depois que a gente trocar a chave, porque se eu negar essa conexão agora e eu negar a conexão por senha, e eu perder a conexão e eu ainda não troquei a chave, eu não vou ter mais como me conectar lá com o meu servidor. Então essa aqui a gente vai deixar para fazer depois. Permite empty passwords. Isso aqui seria permitir senhas em branco. Então é interessante eu descomentar e deixar como no. Então eu não vou aceitar senhas em branco. Lembrando que depois a gente vai matar, né, a conexão por senha. Então isso aqui vai ficar um pouco mais seguro. Aqui tem alguns parâmetros para sistema de autenticação. Deixa eu ver. Aqui no final tem uma dica também. Print MLTOD. Isso aqui seria o banner, né? Então a gente já vem configurado no. E eu também posso descomentar aqui, ó, banner none. Isso seria para não voltar informações sobre o meu serviço SSH. Por exemplo, quando eu tento me conectar na porta 22 lá, e eu não tenho esse tratamento aqui, volta informações como a versão do SSH, ou qual que é a aplicação SSH que está rodando. E isso facilita um pentester ou um atacante a preparar um ataque ou procurar exploits ou ferramentas que ele vai utilizar para executar um ataque em cima desse meu serviço, dessa minha aplicação. Então é interessante aqui para a gente dar uma filtrada nisso aqui. Então, pessoal, eu vou
Esse do final aqui também é onde ele vai estar, banner barra etc barra mltod, é onde ele vai estar lendo o meu banner que vai ser exibido. Então aqui eu posso, por exemplo, configurar serviço SSH somente para pessoas da administração, seu acesso está sendo monitorado. Eu posso configurar um aviso para quando alguém se conectar naquela máquina, naquele servidor, retornar esse aviso. Então pode ser um aviso de segurança, um aviso de área restrita, enfim, é algo que vai... A gente pode dar uma olhadinha lá nesse arquivo. Deixa eu só fechar aqui, salvar as configurações que a gente fez. Ctrl X. Deixa eu ver onde é que está mltod. Barra tc barra mltod. Ctrl X. Deixa eu dar um cat lá. Barra tc mltod. Então, vocês observam o que é o que está configurado nesse banner. Está configurado aquelas informações lá de senha, de username, que isso veio por padrão configurado nessa VM que eu baixei. Então aqui a gente pode editar esse arquivo e botar algum aviso, por exemplo, para tentar afastar um atacante que queira invadir a nossa rede, por exemplo. Então, eu vou comentar essa parte aqui, ó. E vamos colocar aqui um acesso restrito. Somente pessoas autorizadas. Beleza, pessoal? Vou comentar aqui para cima também. Não vai me deixar só isso aqui, beleza. Ctrl O, Ctrl X. Vamos reiniciar o nosso serviço e vamos tentar se conectar de novo lá pelo outro Kali. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que eu restartei aqui e não deu nenhum erro. Quer dizer que meu serviço funcionou. Eu posso verificar dando um status aqui, né? Caso eu faça alguma configuração que não seja aceita, o serviço não vai iniciar, não vai levantar, né? Observe aqui que o serviço está ativo, o serviço levantou, está funcionando. Beleza? Então vamos voltar lá no nosso... Deixa eu dar uma tocada aqui para não ficar muito longo esse vídeo, pessoal. Deixa eu ir no outro Kali aqui. E vamos nos conectar. Então, voltando aqui. Lembrando que a gente trocou a porta. Já não voltou aquele monte de informação que voltou antes. Lembrem que deu aquelas... Deixa eu ver se ainda está aqui, ó. Quando a gente se conectou da outra vez, ele voltou todas essas informações aqui de senha, de... e percebam que ele passou uns 30 segundos e ele já pede de novo o password ali. Se não der, ele já vai encerrar a conexão. Mas deixa eu dar o Debian. Vou colocar assim aqui para a gente entrar lá. Então, eu joguei Debian e me conectei novamente, beleza? Eu vou sair. E agora a gente vai fazer aquela troca de senha lá para a gente... a troca de chaves. E aí, com isso, a gente consegue depois desabilitar a senha. A gente vai ver que somente quem tem a chave vai poder se conectar. Deixa eu voltar para outra máquina lá, que a gente está configurando nela. E já está dentro do nosso servidor SSH lá, do nosso Debian. Beleza? Só recapitulando aqui, pessoal. Estamos dentro do nosso Debian, né? Então, aqui, ó, Debian. Vamos fazer o que agora? Opa, mais aqui. Eu sou root dentro da máquina Debian e eu vou configurar, criar uma chave, exportar essa chave lá para o meu servidor Debian agora, que é essa máquina que eu tô, para a gente fazer essa troca de chaves e utilizar ela para se conectar. Aqui isso é o que vai gerar uma segurança maior para o nosso SSH. Beleza? Eu vou abrir outro terminal aqui, pessoal. Para a gente fazer isso no outro terminal, porque eu preciso fazer isso através do meu cliente, que é o meu Kali. Subir como root aqui, beleza? Quem eu sou agora, pessoal? Eu sou o root e eu tô no meu Kali, beleza? Só para recapitular. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai gerar uma chave. Deixa eu só copiar o comando aqui. Não decoro comando nenhum. SSH keygen para gerar uma chave. Parâmetro dela ali, tipo dela, né? Tipo da criptografia que vai ser utilizada. Gerei uma chave pública, né? Então aqui ele vai pedir, ele vai dizer, né, aonde está sendo salva essa chave. Por padrão a gente não altera, né? Ele vai salvar lá no /root, na pasta oculta.ssh, ID RSA, que vai ser o nome da minha chave lá. Então a gente não, por padrão a gente não altera isso. Aqui ele vai pedir uma senha, né? Então a ideia aqui eu não vou gerar senha. Isso serve uma senha para proteger a chave. Eu posso botar uma senha aqui para proteger essa minha chave, mas eu vou deixar sem
ficar mais fácil aqui, a ideia é a gente cuidar dessa chave, né? Não perder essa chave, porque se essa chave cair na mão do atacante, e bem como a gente está preparando uma aula também para a gente criar persistências dentro de uma máquina que a gente invadiu, e essa é um modo de persistência, que vai ser criar chaves, esconder chaves lá na minha máquina que eu vou utilizar para me conectar novamente nela, ou para ter uma segunda forma de conexão nessa máquina. Então, vou deixar em branco. E pronto, gerou a minha chave. Eu posso visualizar ela lá, mas eu vou agilizar aqui para a gente não perder muito tempo aqui. Deixa eu só mostrar aqui, pessoal, que ela vai gerar... Então eu dei um ls no /root, pessoal, na pasta oculta SSH. Dentro dela a gente vai ver que ele gerou uma chave privada, que é o meu ID RSA, que essa chave eu não posso perder, né? Através dessa chave privada eu criei uma chave pública. Essa chave pública eu vou exportar lá para o meu Debian. Então com ela eu vou poder me conectar sem mais pedir aquele usuário e senha. Beleza? Então agora eu vou dar o comando para exportar, pessoal. Vou só copiar o comando rapidinho aqui. Então agora, pessoal, eu vou exportar minha chave para lá, né? Então o comando aqui, SSH Copy ID, que é uma funcionalidade do próprio SSH, que é utilizado para exportar a minha chave que eu criei. Vou passar o parâmetro local onde está essa chave e vou enviar para onde? Através de uma conexão SSH com a máquina 192.168.192.7, né, que é o nosso servidor Debian, e o usuário Debian, que é o mesmo parâmetro ali que a gente estava usando já para se conectar via SSH, né? Então, opa, deu um erro aqui, né? É a porta, pessoal, ó. Recusou conexões na porta 22 porque a gente trocou a porta. Então deixa eu passar o comando aqui com a porta correta, que foi a nossa... Agora eu vou jogar o parâmetro, a flag "-p", e a porta 2222, que foi a que a gente alterou lá. E na sequência, usuário Debian, @92.168.192.7. Vejam que ele pediu a senha. Essa senha é o Debian, né? É a senha do Debian para se conectar. Vai pedir só essa primeira vez, pessoal. Ó, o que ele retornou para a gente? Uma dica importante é sempre ler a saída dos comandos, pessoal. Principalmente quando dá um erro. A gente lendo ali, a gente consegue debugar, né? Então, número de chaves adicionadas, uma, né? A gente exportou uma chave. Os parâmetros que a gente passou, beleza. Com isso, a nossa chave está lá no nosso Debian. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai se conectar no nosso servidor agora para testar se deu certo, pessoal. Então, deixa eu só pegar o comando aqui. Eu vou me conectar novamente nele lá e vou desabilitar aquela permissão de autenticação com senha, beleza? Deixa eu achar o comando aqui de novo. Debian 7-p, lembrando que ainda está habilitado, né? Eu vou conectar normal no SSH com senha, beleza, estou dentro da máquina. Vou entrar lá na pasta do arquivo de configuração do SSH. Beleza, vou editar novamente lá o sshd config. E agora eu vou... Opa, deixa eu só entrar como root aqui, pessoal, para dar um sudo aqui, para poder editar esse arquivo. Sudo nano, beleza. Agora eu vou desabilitar aquela função lá de permissão de conexão com senha. Então tá aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Password Authentication Yes. Ou seja, permitir, né, autenticações com senha. Vamos setar o No. Então com isso agora eu vou estar negando conexões com senha. Lembrando, fiz alterações, eu tenho que restaurar o serviço. Deixa eu dar um systemctl aqui. Restart SSH. Opa, tem que estar um sudo aqui. Sempre esqueço. Por isso que eu entrei como root aquela hora, senão eu ia ficar esquecendo toda hora isso aqui, pessoal. Beleza, agora eu vou sair dela. Ctrl D aqui, fechei a conexão. Vou tentar me conectar lá com outro Kali para a gente testar, né? Que é o Kali que não foi feito, não exportei a chave dele, né? Pro nosso servidor SSH. Beleza? Então, esse meu Kali aqui é o .9. Vou tentar me conectar lá. Ó, percebo que ele deu permissão negada. Só aceita com chave pública. Agora, vou voltar para o meu outro Kali lá. Só para nós confirmar de novo aqui, ó. Esse aqui que eu testei é o .9.
É o meu Kali que está simulando um atacante. Vou voltar para outro Kali. Então, beleza, pessoal. Voltamos aqui pro meu primeiro Kali, né, que é o nosso cliente. Então, só confirmar o IP aqui, ó. Esse aqui é o ponto 11. Esse aqui foi o cara que a gente estava utilizando para fazer as configurações lá no nosso servidor Debian. Eu vou tentar fazer uma conexão lá, pessoal. Então, vamos testar. Lembrando que o outro não deu, porque foi negado, porque a gente não fez essa troca de chaves. E esse nosso cara aqui, se eu jogar direto o SSH, ele vai aceitar, né? Porque a chave pública dele, né, foi exportada lá para o meu servidor. Então, vou repetir de novo aqui, ó. Eu vou dar um SSH, deb, passei o parâmetro da porta, ele aceitou a conexão. E voltou o nosso banner atualizado lá, né? Somente pessoas autorizadas. Beleza, pessoal? Então, isso é uma configuração mais simples aí de SSH. No próximo vídeo eu vou ver se eu vou gravar umas dicas aí sobre o Pay to Ban, que é uma ferramenta que a gente utiliza para bloquear, né, ataques de tentativa de força bruta, né? E é uma boa prática interessante, né, de configurar, principalmente para servidores SSH. Então, SSH é uma ferramenta interessante, né? É boa, é útil, ajuda, né? A gente, principalmente para administrador de sistemas, aí, acaba usando muito ela. E a maioria das pessoas aí que a gente conhece acaba utilizando de forma não segura, né? Digamos assim, deixa a ferramenta configurada da forma padrão, da forma default, o que acaba sendo muito fácil, né? Então, vocês percebam que a combinação de um usuário padrão como root ou como admin, uma senha fraca e um serviço de SSH ativo de uma forma padrão, que aceita conexões, né, por exemplo, com root, permite que seja rodado em força bruta e facilmente vai quebrar, né? Eu também vou ver se eu gravo um videozinho aí da gente testando uma quebra de força bruta com um usuário root padrão e uma senha fraca ali, admin 123. E geralmente a galera bota uma senha para não esquecer e acaba ficando bem vulnerável. Pessoal, isso aí ficou meio longo aí, a ideia era deixar um vídeo mais curto, mas quem gostou aí, dá um like aí, se inscreve no canal. A gente vai continuar trazendo aí conteúdo aí. Se tiverem sugestões também aí, pode deixar nos comentários. A gente está sempre acompanhando aí, vamos estar trazendo aí, colaborando aí na formação de hacker do pessoal aí, de pentester e na cibersegurança. Pessoal, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.